Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alessandra, o meu canal é Educação em Movimento. Estou aqui com a Raquelzinha, minha amiga de alma e de coração, do canal Consulte Educa. O arroba do nosso Instagram está aqui embaixo do nosso nome, né? E hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento na nossa nova série, né, de temas que nós estamos falando, das chaves, né? A gente chama as 40 chaves da prosperidade, saúde e riqueza. E hoje nós vamos trazer aqui mais um tema para vocês. Então sejam muito bem-vindos, fiquem com a gente até o final. E não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, curtir e compartilhar se fizer sentido para vocês. Bem-vinda, Raquelzinha, muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aí, né, para estudarmos mais um tema. É uma alegria, né, estar com vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre mais um tema que vai nos auxiliar muito, tá? Prazer estar com vocês. É isso daí. Então, como a gente sempre faz, a gente vai compartilhar aqui os nossos slides, no caso é um PDF, para variar, ele sempre dá ruim para eu abrir, mas vai dar certo. Esse aqui é depois. A gente, no canalzinho da Raquelzinha, a gente já recebeu alguns feedbacks que a gente ficou muito feliz de ter recebido. A gente agradece, muito bom saber que está fazendo sentido, né, para as pessoas, que a gente de alguma forma está conseguindo ajudar, porque afinal de contas é esse o nosso propósito mesmo. Então, vamos lá. E aí, o tamanho tá bom, Raquelzinha? Sim, tá ótimo. Beleza. Bom, gente, então, hoje a gente vai falar da chave de número 28, lembrando que as chaves não são sequenciais, tá? Elas têm uma ordem e a sequência numérica não é sequencial. Não ficou um negócio engraçado isso. E, então, hoje a gente vai falar da chave de número 28, que é o desbloqueio, né? Então, esse tema é um tema muito interessante, porque ele é presente em todos nós temos bloqueios por ou por crenças limitantes, ou por alguma emoção que a gente passou em alguma fase da nossa vida. Então, todos nós, seres humanos, a gente tem bloqueio. E para que a gente tenha uma vida próspera, de liberdade em todas as áreas, é muito importante que a gente tome consciência desses bloqueios que a gente tem, e a partir do momento que a gente tenha consciência deles, a gente comece a tratá-los, né, a desbloqueá-los, para que a nossa vida possa fluir, entrar no fluxo realmente com naturalidade. Então, hoje, né, o que nós temos hoje, o que eu tenho hoje, é tudo fruto dos bloqueios que eu possuo. Por quê? Eu sou aquilo que eu acredito. Então, se eu tenho a crença que eu posso, é ela que vale. E se eu tenho a crença que eu não posso, assim é. Porque o universo ele sempre diz sim para todos os nossos pedidos. Então, é bom a gente olhar, né, ao nosso redor, ver o que a gente tem e já começar a pensar e procurar, né, qual o bloqueio que eu tenho que não me permite ter mais aquilo que eu desejo. Porque conscientemente eu desejo uma coisa, mas lá no meu inconsciente está gravado um bloqueio lá que eu não tenho capacidade para isso. Né? Geralmente você descobre assim os seus bloqueios. Se você faz uma afirmação, tipo, eu sou jovem, aí vem aquele capetinho do lado dos desenhos, né? Tinha um capetinho assim, o capetinho vem do lado e fala: é isso, olha a sua idade, aonde você é jovem, não. E começa, né, aquela falação, né? O ego da gente. É hora de você chutar ele para lá e falar, eu sou, e se sentir realmente. Então, o bloqueio, ele é uma informação
desnecessária, porque ele atrasa a gente no nosso caminho, em todas as áreas da nossa vida. Relacionamento, com relação à prosperidade financeira, relacionamento familiar, enfim, tudo isso contribui para que a gente não flua, né, da forma como a gente veio aqui para fluir. É por conta desses bloqueios. Então, como eu estava falando desses pensamentos, quando esses pensamentos que não estão de acordo com aquilo que eu desejo ser surgirem, na hora, a gente tem que cancelar. Eu tenho uma técnica que eu aprendi, que quando, às vezes, eu falo ou penso alguma coisa que eu não desejo para mim, né, que eu estou presente, que eu vejo que eu falo, nossa, não quero isso para a minha vida, não é isso. Eu falo 3 vezes, está cancelado, cancelado, cancelado. Tá? Então, fica aí a dica para vocês, porque o número 13 é o número da criação, né? Então, se eu criei, a partir disso, eu estou criando uma outra coisa nova, né? E é muito importante que, para você ressignificar na hora, você fala uma coisa tipo contrária àquele pensamento, aquela coisa que você falou que não é legal, que não vai contribuir para o seu crescimento. Por que, gente, que a gente tem que pensar desse jeito, né? Na verdade, a gente não tem que pensar, a gente tem só que lembrar que a gente é a imagem e semelhança do nosso Criador, que é pura perfeição, que é puro amor. Então, a partir do momento que eu tenho consciência disso, eu começo a fluir em todas as áreas da minha vida. Para a gente falar é muito simples, mas na prática não é simples. Porque nós estamos aqui dentro de uma sociedade que a gente vive que também está cheia de bloqueios, porque uma parte desses bloqueios também vem disso. Então, não é fácil a gente romper com essa corrida dos ratos que a gente está para poder fazer diferente. E quando você entra nessa caminhada, as pessoas também vão saber que você é doido, falar que você está pirando, enfim. Mas é aquilo, se o seu coração sentiu, você tem que ir, né? Porque é no seu coração que estão todas as informações que vão te conduzir rumo ao seu sucesso, rumo à nossa volta para casa, né? Que é essa perfeição, que é essa imagem e semelhança do Criador. Então, como que a gente faz isso? Ressignificando. Olhando para aquele bloqueio e falando, eu não sou isso, eu não aceito isso mais para a minha vida, né? E a partir dali, eu determino de como que como que é a minha nova vida. É fácil fazer isso? Vou falar de novo. Não. Mas é a única forma, né? É através da ressignificação, que é uma das técnicas da PNL, que é a programação neurolinguística. Porque o nosso cérebro, o nosso consciente e subconsciente, ele é igual a memória de computador. Então, quando a gente quer um programa novo no nosso computador, se ele não tiver espaço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, desinstalar algum aplicativo e colocar, estou colocando aqui o conector do cabo, para poder instalar aquele aplicativo novo que eu quero. Então, o nosso processo de ressignificação é isso. A gente tem que tirar os programas velhos para poder colocar os programas novos que a gente deseja, tá? Então, o que é o bloqueio, né? Ele é o Ctrl Alt Del, essas teclas que tem aqui no computador, né? O Ctrl aumenta o controle, o Alt alterna e o Delete eu apago a memória, né? Que é a memória cache, que é o comando para a gente, quando o nosso computador trava, a gente dá esse comando para poder desbloquear o computador. Então, é isso que a gente tem que fazer para a ressignificação. Posso falar um minutinho? Pode. É porque eu amo essas analogias que são feitas, né, com o computador, porque
computador, nosso cérebro é como se fosse um computador mesmo, né? E eu acho muito interessante, já aconteceu várias vezes, e deve ter acontecido com vocês também, às vezes a gente está usando muitas coisas ao mesmo tempo no computador, aí aquele tanto de janelinha aberta, aquele tanto de janelinha aberta, e de repente a gente fala, começou a dar pau o computador. Ele não funciona mais, é porque tem muita coisa, né, aberta. E aí a gente usa esse comando Ctrl Alt Del para poder o computador voltar a funcionar. E muito interessante, né? Quando vai falar de cada um dos comandos, o Ctrl é a gente assumir o controle do negócio. A partir do momento que a gente assume o controle, a gente tem esse poder, né, de fazer o que a gente acha que é mais necessário. E aí assume o controle e o alt, no caso, quando você falou, né, alterna, é alterar o significado daquilo. Peraí, eu estou no comando, peraí, não é qualquer pessoa que comanda, eu estou no comando e agora eu vou alterar o significado disso, não quero mais isso. E o del, né, a gente deletar. E lembrando da questão do memória cache, a gente gasta muita energia com aquelas coisas que estão abertas. Então, a gente precisa de otimizar a energia também. Então, acho que é muito interessante a gente, ao otimizar a energia, a gente está utilizando mais a memória do agora. A gente limpa aquelas coisas passadas, ressignificando, para poder trabalhar com a energia do agora. Acho muito, muito, muito legal isso. A gente tem sempre que lembrar, porque é uma coisa que é usada todo dia. Se a gente faz isso com o computador, vamos lembrar da nossa mente, da nossa cabecinha, né? Nosso cérebro também é assim. Então, se a gente está deixando um monte de janelinha aberta, coisas que não foram, vamos falar, curadas, né? Que estão te bloqueando, vamos dar esse Ctrl Alt Del para poder ir limpando, né? Fechando aquelas janelinhas e resolvendo, dando um outro significado. Aí, a partir do momento que você começa a ir resolvendo, aí você vai sobrar mais energia para o agora. Né? Muito legal mesmo essa analogia aí do nosso cérebro com o computador. É bem isso mesmo. Então, até aqui embaixo, né, tá falando, isso que a Raquelzinha acabou de colocar muito bem, né, que o cérebro, nosso cérebro também é uma máquina, né, então, quando ele trava, a gente, por algum bloqueio mental, né, a gente tem que apertar o Ctrl Alt dela aí mentalmente, para a gente reiniciar esse processo aí, ressignificar o bloqueio, para então poder avançar. Porque Lembrando até de um exemplo assim, né? Quando você é pequena, às vezes você gagueja para falar, a gente tem vergonha, começa a falar, mas eu não sei, e aí de repente é um pai, um professor, alguém vai, o que é isso? É burro? Você não sabe falar, não? Aí que te trava. Então é uma janelinha que ficou ali, né? Te bloqueou naquele momento, você travou, você se bloqueou naquele momento, ela tá lá te atrapalhando. Aí quando você tem que falar perante um monte de pessoas, você tá travado, travou. O computador travou, né, Alessandra? Travou na hora. Você se lembrou de uma coisa que você foi bloqueada muito tempo atrás. Então, na frente daquele monte de pessoas, pá, bloqueei. Não dou conta de falar, não, porque você está com um bloqueio lá daquela época que ficou lá aberto, você não fechou essa janelinha, você não resolveu a janelinha. Aí é muito claro, é um exemplo super, super claro, né, de como que isso pode acontecer com a gente também. Exatamente. Tudo aquilo que te desafia, que você acha que você não tem capacidade, é um bloqueio que você tem. Então, só que não, às vezes nem tudo é tão fácil de a gente identificar, de a gente ter a memória tão rápido do que aconteceu. Mas o que é importante não é você lembrar do que foi. É essa frase aqui. Não interessa o que fizeram comigo. Interessa o que eu fiz do que fizeram comigo. Então, se eu não consigo identificar esse bloqueio imediatamente, eu vou parar? Não, definitivamente. O que é que eu quero para a minha vida? Qual é a minha história? Porque vai acontecer, você vai descobrir, essa memória vai vir, né? Mas se você for ficar parado, estagnado, esperando isso acontecer, nada vai acontecer, porque as coisas sempre acontecem quando a gente está em movimento. Então, esse é o código.
Não interessa o que fizeram comigo, interessa o que eu fiz do que fizeram comigo. Né? Então, é muito interessante isso. E com a maturidade, né, essa questão, essa frase aqui, não são os anos que vão te dar a maturidade, são os danos durante os anos. Então, se a gente for parar para pensar, dependendo do estágio, da idade que você está, você fala, nossa, mas já aconteceu tanta coisa, eu agora, nesse momento, vou começar isso, não, vou, né, porque não dá certo, né? Enfim, não existe idade para a gente poder acordar, para a gente poder despertar, né? Então, é muito importante que a gente ajuste, né, a realidade de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Se você chegou aqui, você está escutando isso, porque é a hora e o momento certo que você está, é o seu momento para você começar essa sua jornada, né? Então, é ajustar a realidade, ressignificar o que não funciona, aquilo que não dá certo, e crescer a partir disso. Tem outro livro que a gente leu, muito interessante, As 9 Leis Inegociáveis da Vida, e uma dessas leis é o movimento. Porque se a gente for observar, as coisas começam a acontecer na nossa vida quando a gente se coloca em movimento. Então, aí novas oportunidades vão surgindo, você conhece novas pessoas, você começa a ir em novos lugares, você começa a ressignificar as suas crenças, você começa a querer avançar mais. Então, é sempre durante o movimento, a jornada que a gente fala, né? E quando a gente fala de ressignificação, é muito importante vocês entenderem que não é apagar o passado. O que já foi, não tem como se apagar. Mas é aquela frase ali de cima, o que é que eu vou fazer com isso a partir disso, a partir disso, né, de hoje, o que é que eu vou fazer com isso para a minha vida, né? Então, se eu ficar no vitimismo, na procrastinação, vai acontecer nada, né? Agora, se a partir disso eu fizer disso um trampolim, uma escada para eu poder seguir rumo onde eu desejo, aí sim, você conseguiu ressignificar. E não é um processo fácil, mas é totalmente possível, porque existem grandes pessoas, né, que eu conheço que conseguiram, a partir de, vamos dizer assim, tragédias, né, solucionar as tragédias e mudar 360 graus a vida. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Então, não existe problema sem solução, não existe nada que a gente não possa fazer. Quem nos limita, os bloqueios nossos é que nos impedem de fazer aquilo que a gente veio aqui para fazer. Tá? Então, todo o porquê que acontece, né? Como que acontece esse bloqueio dentro do nosso cérebro? Porque o nosso cérebro é muito generoso conosco. E ele faz isso por amor, para te proteger. Então, se acontece alguma situação que você ficou com medo, você se sentiu acuado, que você sofreu, né? O que o seu cérebro vai fazer? Ele pega ali naquela ilhazinha, né, naquela conexão neural que aconteceu isso, ele isola ela. Ele isola aquela conexão, aquela ilha neural ali, para te proteger, para você não sentir mais isso. Então, na verdade, ele acha que está fazendo isso por amor para você. Então, ele isola aquela ilha neural para que aquele ali não te incomode mais, que você não sofra, tá? Então, até assim, se a gente for pensar, é muita perfeição da natureza, né? Só que na prática não é uma coisa boa, porque aí você, não se lembrando disso, você também acha que aquele medo que te gerou, ele vai te impedir de fazer outras coisas que você poderia fazer, né? E todo bloqueio, ele tem uma causa e ele tem um efeito. A causa é sempre um evento traumático, tipo esse que a Raquelzinha citou aí, né? Você está lá, quando você é novinho, vai fazer aquelas recitação, aquelas coisas de família, e aí as famílias não têm muita sensibilidade, não têm o entendimento necessário, e vai e te faz
uma crítica, né, horrorosa dessa, porque antigamente o povo tinha muito disso. Menino, você é burro, você não dá conta. Os elogios dos pais eram só esses, né? Nunca você é capaz, você é educado, você é inteligente, você pode. Não, é o 8 ou 80. Mas lembrando que é aquilo melhor que eles podiam fazer na época, que foram assim também que eles foram ensinados. A gente não está aqui julgando. Só que era como as coisas aconteciam. Então, isso causa trauma? Causa sim. Hoje até, inclusive, a gente brinca muito, porque na geração que eu nasci, a gente não tinha essa abundância de coisa que tem hoje, né? Refrigerante era só final de semana, a criação da gente era totalmente diferente, mas por outro lado, a gente não tinha tanta abundância de coisas materiais, mas a gente era livre, a gente tinha liberdade, a gente brincava na rua, a gente podia ir para a escola e voltar a pé. Eu lembro que tudo que eu fazia, todas as minhas atividades, eu fazia a pé. Não tinha minha mãe não tinha carne, meu pai para me levar para os lugares, igual hoje a gente faz com os filhos da gente, né? Não deixe os filhos andar de ônibus para não ficar traumatizado, né? Para ter conforto. Se o menino na escola ele era chamado de Olívio Palito, ele não ficava traumatizado com isso. Hoje em dia se chama bullying, né? Então, esses eventos, dependendo da pessoa, do sentimento, aquilo que ela traz na bagagem dela, isso causa, sim, um evento traumático, né? Então, às vezes, a gente pode ter duas pessoas ali que ouviram a mesma coisa, porém, a interpretação de cada uma é diferente. Por quê? Por conta das crenças, por conta daquilo que ela já traz na bagagem dela, né? Então, voltando aqui, as causas de um bloqueio sempre é de um evento traumático, e o efeito, como eu acabei de falar, eles são diferentes e podem haver vários, né? Às vezes, por uma palavrinha que foi dita, ela pode causar não só um bloqueio, mas vários, né? Pode, tipo, às vezes até arruinar com a pessoa. Então, nós sempre falamos isso, é muito importante que a gente tenha muita atenção nas palavras que a gente fala. Porque palavras são sementes, elas são flechas, né? E elas têm efeito. Às vezes a gente acha que não, porque isso é coisa de doido, isso é coisa de gente aquilo, mas quando a gente for falar de energia, a gente vai falar disso novamente, porque tudo é energia, né? Inclusive, nós somos pura energia. Então, as palavras também, elas são energia e elas têm uma ação e uma reação, né? Então, é muito importante que a gente entenda o que te bloqueou. Mas, se eu não conseguir entender o que me bloqueou, eu tenho que continuar. Eu não posso parar e ficar estagnado. Quando eu entendo o que me bloqueou, eu vou ressignificar aquilo, e aí o meu processo vai ser mais rápido, né? Vai melhorar a minha vida mais rápido. Porém, se eu não. Eu percebi que eu tenho um bloqueio, mas eu não identifiquei a causa, eu não tenho que ficar sentada ali, ó, vida, ó, azar, o que que foi, o que que não foi, para poder continuar a caminhar, não. Eu continuo caminhando e dando o meu melhor, e com certeza um dia você vai conseguir acessar essa memória, e aí você ressignifica e ó na máquina, e é que você vai virar um foguete mesmo. E como tudo na vida, né, a lei das polaridades está aí, para falar, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, como eu falei aqui anteriormente, né? Então, os bloqueios positivos são aqueles que eles não te travam, eles até te resguardam, mas também a gente precisa resolvê-los. Eles podem ser parciais ou por fase, em muitos casos, né? Mas também, muitas vezes, eles podem não faz bem, na verdade, né? Então, é muito importante a gente identificar. Oi, E o sem é bom até dar algum exemplo de bloqueio positivo. A gente poderia, por exemplo, estar citando a questão de medo de lugar muito alto, são aqueles, às vezes, alguns determinados bloqueios, ou digamos que medo que a gente tem de algumas situações, mas é como se fosse para nos preservar a vida.
né, mas a gente não pode ter medo irracional, né? Sabendo, se você aprendendo como lidar com aquilo, você vai conseguir transitar bem, né, pelo problema, mas não pode deixar virar uma coisa irracional nesse sentido, né? É positivo porque resguarda a vida, mas a gente não pode ter medo irracional de determinadas coisas, aprender a lidar com aquilo, né? Nesse sentido, não é? Exatamente, nesse sentido. Obrigada, Raquelzinha. E os negativos, né, são aqueles que te impedem e te travam mesmo de você fazer o que precisa ser feito. Essa questão aí dos positivos, o exemplo que a Raquel trouxe, né, da questão do medo de altura, medo de fogo, né? Isso são, igual a Raquel está falando, são bloqueios que fazem a gente ficar com atenção para que algumas coisas que a gente sabe que acontecem não aconteçam. Mas isso não pode virar um medo, porque senão ele passa a ser um bloqueio negativo e ele te trava. Então a gente tem que realmente ficar muito atento a isso. E, como eu disse, né, a gente já traz isso, né, no nosso DNA. Então, a fase em que eles surgem, a gente já traz isso, né, no nosso DNA, que é hereditariamente. Dentro do útero, né, quando a gente está dentro do útero da nossa mãe, tudo aquilo que a nossa mãe pensa, sente, passa, a gente é uma vida dentro da outra vida, né? Então a gente simplesmente vive ali todas as aflições, as ambições, as felicidades, as infelicidades com a nossa mãe. Depois, na primeira infância, que é até os 7 anos, do 0 aos 7, e depois no nosso segundo setênio, que é dos 8 aos 14, onde a maior parte dos bloqueios acontecem, né? Porque a gente sai do nosso ambiente ali restrito, que a gente está acostumado, e para viver mais em sociedade, para ter interação social, e aí onde começa a acontecer, principalmente na escola e na família onde mais acontece, né? Esses bloqueios. Tanto é que 80% desses bloqueios que acontecem é relacionado à nossa convivência, né? E 20% somente são hereditários. Então a gente é 50, 40, 10. 50% hereditário intrauterino, 40% das atividades intencionais e 10% com relação ao segundo setênio, né? Então, tomar uma decisão que vai revelar o bloqueio é uma atitude, né, que a gente pode ter, que a gente vai conseguir tentar ver o que é. Porque, igual eu falei, nem sempre a gente vai conseguir que ele se revele no momento que aconteceu, que você identificou ele, a causa dele, né? Mas a revelação dele vem no seu dia a dia, quando às vezes você tem sentimentos de incapacidade perante alguma situação, o sentimento de não conseguir realizar alguma tarefa porque você nunca fez, e às vezes por algum medo, ou o sentimento de incapacidade, de você já ter escutado lá na sua infância que você não é capaz. Ah, você não vai mexer com isso, não, que você não tem habilidade para isso, você não sabe fazer isso, então não faz isso. Aí pronto, você instalou, já falou que você não é capaz. Por isso que a gente sempre tem que deixar as pessoas tentarem fazer as coisas, testar, na verdade. Que a partir do momento que eu testo, é que eu sei se eu tenho capacidade de fazer ou não. Então, eu não posso definir se aquela pessoa vai fazer ou não uma coisa que eu não tenho a capacidade para fazer. Aí eu vou e julgo e coloco lá na cabeça dela que ela também não tem, porque eu não tenho aquela capacidade ou aquela habilidade para fazer certa tarefa, né? Raquel é melhor que eu para trazer exemplo prático. Você tem algum exemplo prático, Raquel, com relação a isso? Ai, no momento não, mas eu estou pensando que qualquer coisa eu faço. Tá bom.
Porque, como eu falei no início, a gente vive na corrida dos ratos, né? O cérebro da gente, ele é no automático. 80% das suas tarefas diárias você faz no automático. Tanto é que tem muita gente que sai, esquece a chave, não lembra onde que deixou a chave, perde o cartão, não sabe onde deixou o cartão. Por quê? Faz tudo no automático. Vai sair de casa, não sei se eu tranquei a porta, não sei se eu fechei o portão, não sei se eu desliguei o ferro, e não. Por quê? Tá tudo ali, ó, no automático, né? O cérebro automatizado. E quando a gente é automatizado, a gente é derrotado. Por quê? Porque eu não estou presente no agora. Eu estou pensando nas coisas que eu deixei de fazer ou nas que eu tenho para fazer. Eu não estou presente aqui no agora. Seria a mesma coisa da gente estar aqui, né, hoje fazendo essas lives com vocês, mas já, tipo, antevendo coisas que a gente quer fazer, que são projetos nossos, né, e a gente já trazer aqui para esse momento, atropelando esse tema que a gente está tratando. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, porque nas mínimas tarefas diárias nossas, do dia a dia, por exemplo, um exemplo clássico que me veio aqui agora é a questão de almoçar com o celular na mão, ou vendo televisão, que é pior. Comendo comida, não sente sabor da comida, nem dos alimentos, e vendo aquela notícia ruim que passa no jornal. Olha que beleza, né? O que está mandando para o seu estômago e para o seu cérebro? Então, é muito... A gente precisa ficar muito atento para a gente tirar o nosso cérebro do modo automático. Então, fica aí a dica, né? Qualquer atividade, começa nas mínimas atividades que você for fazer, por exemplo, no horário do almoço. Não, hoje eu vou sentar para almoçar, eu vou até conversar, mas eu vou mastigar, vou ver o que eu estou comendo, vou sentir o sabor do que eu estou comendo, sem olhar celular, sem olhar TV, né? Isso é muito importante. Minha garganta secou. Desculpa, gente, aqui está muito seco. Pronto. Acho que melhorou. Perdão, gente. Bom, então voltando aqui, né? Quais são os nossos principais bloqueios? Bloqueio de aprendizagem, bloqueio de escassez, autoimagem, criatividade, necessidade de aprovação, paternidade, religiosidade, procrastinação. Isso aqui todos nós temos em algum nível, muito alto, então já está conseguindo eliminar. Quando a gente fez aquela série do Milan Club, né, aquelas lives, a gente tratou de todos esses temas aqui, né? Então, qual que é o nome da playlist mesmo? Esqueci. Tem que olhar lá, consulta lá, que eu não lembro agora, não. Porque eu também não lembrei, porque é uma dica, né, para quem não assistiu, assistir ainda, que é muito boa. Exatamente. Tá, aqui estou olhando agora. Aí, gente, a gente tem uns P's na vida da gente que são geralmente os nossos maiores bloqueadores, né? E as pessoas que nos bloqueiam geralmente são aquelas que têm alguma autoridade na vida da gente. Então, quais são os P's programadores que nós temos? Os pais, os parentes, professor, pastor, padrasto, político, padre. Então, são todas pessoas que, né, têm relevância na nossa vida, que a gente dá importância, que a gente dá ouvido, que a gente ouve, que cria, né, e que a gente tem interação social. E são esses P's, esses são os nossos principais programadores. E é muito... Principalmente aqui, professor, né, que é uma área que a gente atua na área de educação, e a gente já tem essa percepção, né?
de ver o tanto, lógico, qualquer ação tem uma reação, mas o professor, ele tem um impacto muito importante na vida, e profundo na vida dos estudantes. Eu acho que eles não têm noção disso, né, do impacto que eles podem causar na vida do estudante, ou positivamente ou negativamente. Uhum. Então, Eu por isso que a olhei gente aqui, eu olhei, trata. Pode falar. eu olhei aqui a playlist chamada Educação para a Vida, tem os 20 bloqueios que a gente possivelmente pode carregar, né? Aí a gente citou alguns deles, mas são muito, muito importantes para quem não viu ainda, né? Procurar essa playlist e assistir, porque elas são, assim, vai falar detalhadamente sobre cada um desses possíveis bloqueios que a gente pode ter. Eu acho que a gente tem quase todos. E, mais uma vez, aí, só, digamos que reafirmando o que a Alessandra falou, do quanto que essas pessoas, né, esses programadores na nossa vida, têm influência na nossa vida, porque, de alguma forma, a gente, criança, sendo criança, né, isso acontece até os 7 anos aí, no máximo aí até os 14, mas até os 7, né, Alessandra? No máximo aí a gente, como crianças, enxergamos essas pessoas como autoridades na nossa vida. Então, o peso do que eles falam conosco, do que se trata conosco, quando somos pequenos, é muito forte, é muito, realmente, é pesado, né? É o que marca profundamente. E aí a gente carrega tudo isso, e às vezes os próprios pais, né, não é nem por questão de querer fazer com esse intuito de nos bloquear, não é nesse sentido, a intenção até é boa em diversas coisas que nos acontecem, no entanto, acaba que nos bloqueia para diversas coisas. Quando a gente tiver essa questão aí, que você mostrou um pouquinho, mas acho que a necessidade de aprovação, necessidade de aprovação, né? A gente já falou isso anteriormente, mas às vezes a gente, para querer agradar os pais, a gente sempre está aí, né? Vamos, ai, vou fazer isso, que minha mãe vai ficar feliz, meu pai vai ficar feliz. Então, assim, a gente fica sempre procurando fazer algo na dependência de ser aprovado por um dos pais. E isso é um bloqueio, com certeza absoluta, é um bloqueio, porque você não consegue se desvencilhar, você não consegue alçar voos, né? Você fica preso esperando alguém, e aí a gente começa com o pai e com a mãe, mas você vai partir para o mundo do trabalho, para outros tipos de relacionamentos, você fica esperando a aprovação de alguém para você seguir em frente. Então, esse é um pequeno exemplo de alguma coisa que acontece. E tem vários outros, né? Religiosidade, meu Deus do céu. Então, tem vários aí que, se vocês ainda não assistiram, a gente super recomenda, né? Tá assistindo aí essa Educação para a Vida, playlist Educação para a Vida, que vai trazer aí 20 bloqueios e como a gente conseguir se libertar desses bloqueios, tá bom? É isso aí. É isso mesmo, gente. Bom, então, esses são os danadinhos dos pesos, programadores da nossa vida, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque o que vai mudar a nossa vida é o significado que eu vou colocar, né, naquilo que aconteceu comigo. O que eu faço daquilo que aconteceu comigo, né? Qual é a história que eu vou contar da minha história? Isso é que importa. Se a gente for ver, tem exemplos e exemplos, né, de várias pessoas que tiveram uma infância muito difícil, não foi uma infância fácil, e que essas pessoas conseguiram romper na vida. Mas por quê? Elas contaram outra história para elas da vida delas, né? Elas não ficaram presas lá naquele passado, né, horrível lá que elas cresceram. Aquele coach famoso, internacional, o Tony Robbins, é um dessas pessoas, que ele ressignificou a vida dele totalmente. Hoje em dia ele é bilionário, né? Ele, como se diz, ficou pobre, ficou sem família, morava dentro do carro, só tinha uma roupa, um tênis, ele morava dentro do carro. E começou a estudar PNL, ressignificou toda a vida dele, e hoje em dia ele mora numa mansão, numa ilha, né? E dá palestras aí, mentorias, a um preço bastante significativo. Então, é aquele negócio, o que importa não é o que fizeram comigo, é o que eu faço com o que fizeram comigo, né? Então,
A gente tem sempre que ficar muito atento a isso, tá? Bom, como a gente sempre traz, quando a gente finaliza, né, os nossos temas, a gente traz algumas tarefas e a gente traz o bloqueio que essa chave causa, né? É muito interessante. Já finalizei o que eu queria falar, Raquelzinha. Você quer falar mais alguma coisa, acrescentar? Queria só falar fazer um comentário, né? Que o nosso passado, seja ele qual tiver sido, de qualquer um de nós, nosso passado, ele é bom. O ruim é a gente morar no nosso passado. A gente não pode morar lá, né? A gente tem que morar no hoje e no agora. E o passado deve nos servir porque ele é aprendizado, né? Tudo que passou, tudo que a gente passou em nossas vidas é de aprendizado, né? Então a gente, mesmo que seja uma coisa muito difícil, mais uma vez aí é importante de ressignificar. Então tudo que aconteceu é importante, seja que foi bom, seja que não seja bom, mas a gente tem que aprender a ressignificar. Então o passado sempre é bom, independente do que tiver acontecido, porque é aprendizado. A gente só não pode morar nele. É isso que eu queria dizer, tá? É isso mesmo. De uma forma ou de outra, sempre traz crescimento, né, para as nossas vidas. A gente tem que olhar com amorosidade também para isso, né? Então, falando um pouco aqui das nossas tarefas, né? Primeira, bloqueios não são só negativos, né? Existem os bloqueios positivos. Bloqueie informações desnecessárias, blinde seus sentidos, ver, ouvir, comer, sentir, cheirar. Alimente-os de estímulos bons, estando com bons amigos, boas mesas, frequente lugares que te trazem crescimento. Então, se eu quero uma mudança para a minha vida e eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu não vou ter resultado. Então, que a cada dia aí a gente escolha alguma coisa que a gente deseje mudar e faça algum movimento, né, no sentido de mudar. Não precisa ser um movimento grande. Nessa mentoria que eu faço, fala-se muito de micro-resultado. E são a partir dos micro-resultados que você vai construindo os macro-resultados. Você consegue chegar onde se almeja. Né? Então é muito importante a gente pensar nisso também. Porque às vezes a gente procrastina muito por conta do bloqueio do perfeccionismo, esperando tudo ideal para começar, e a situação ideal nunca vai acontecer, porque tudo acontece durante o caminho, né? A jornada. 2. A partir de hoje, torne-se mais observador. E quando identificar um bloqueio, escolha um lugar, carro, casa, onde vai poder desbloquear. Não tenha nenhum bloqueio de estimação, né? Então tá aí uma coisa de estimação que a gente não tem que ter é um bloqueio de estimação. Terceiro, olhe-se no espelho de uma forma diferente. Não aceite os pensamentos ruins te dominarem. Repita em voz alta: eu sou a imagem e semelhança do Criador. Dê um sorriso, se abrace e nunca mais deixe a baixa autoestima ditar como será o seu dia. Gente, isso é muito importante, né? A nossa autoestima. A gente se vê e sentir como filhos e herdeiros de Deus que somos. Isso faz total diferença na sua vida. Então, fica a dica aqui que vocês realmente vão para frente do espelho, se olhem com amor, né? E repitam aqui essa frase várias vezes. 4. Sobre os bloqueios que abordamos hoje, identifique o que mais te trava e coloque uma tarefa para desbloquear. Exemplo, no caso do bloqueio de escassez, você vai no restaurante, escolhe no cardápio sem olhar o preço, porque a gente foi ensinado a isso, né, gente? A gente vai no restaurante, você olha lá o cardápio, aí na hora você fala, não, mas é muito caro. Nossa, é muito dinheiro, eu não posso pagar esse tanto de dinheiro nessa comida, de jeito nenhum. Então, para com esse bloqueio de escassez. Tampa assim, ó, com a mão. Não vou olhar o preço, vou olhar o que eu quero comer. E aí faz o seu pedido e come sem culpa. Vocês vão ver, gente, isso é libertador. Faz diferença. E agora que a gente vai falar dos bloqueios, né, que o desbloqueio ele traz, né? Então é o bloqueio de orgulho, de presunção,
e principalmente o bloqueio do medo, né? A Raquelzinha falando, quando a gente falou dos bloqueios positivos, a Raquel trouxe o exemplo do medo de altura, né? Mas tem outros, muitos medos que os pais colocam nos filhos, antigamente principalmente, tipo, para o menino não fazer alguma coisa, o bicho vai te pegar, o lobo mau vai te pegar, não, essas historinhas aí, né, que conta. Então, ficar atento a isso, porque vira um medo depois que é difícil de eliminar. Quais são os versículos básicos que fundamentam esse nosso tema de hoje, para que a gente fortaleça, né, os nossos bloqueios positivos e a nossa filiação, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, renovação do nosso entendimento. Romanos 12, versículo 2. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então, aqui está falando da época, depois que Jesus faleceu, eles estavam esperando ele voltar, né, ele retornar à ressurreição, né, que aconteceu no terceiro dia, mas que aqui não tinha acontecido ainda, né? Então, contando a história dele. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, né? Lucas, capítulo 24, versículo do 25 ao 27. Então, a gente sofre por coisas, né, que já foram pagas e entregues, né, por Jesus Cristo, né, por nós. E a gente fica aqui nesse círculo, nessa corrida de rato, como eu falei, né? Então, espero que vocês meditem nesses versículos. Se tiver alguma dúvida, por favor, escrevam nos comentários. E era isso que a gente tinha para trazer hoje para vocês. Desejo do fundo do meu coração realmente vocês possam fazer uma análise aí da vida de vocês, identificar os bloqueios, né, que impedem vocês de vocês serem quem nasceram para ser. Gosto muito de falar isso. E é isso, agradeço imensamente a Raquelzinha por mais este momento maravilhoso que traz tanta paz para a gente, felicidade ao mesmo tempo, né, Raquelzinha? Então, agradeço imensamente pela oportunidade. Um beijo para vocês e até breve. A gente se encontra. Também agradeço demais pela oportunidade, né? Não se esqueçam, descobrir um bloqueio, descobrir como desbloquear, compartilha com a gente aí, vai sendo dicas para nos ajudar também, vai ser ótimo. Muito obrigada a todos pela presença e vamos que vamos, continuando junto aí, logo, logo tem mais, viu, gente? Um abraço a todos, tudo de bom para vocês. É isso. Um beijo para vocês.